Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Medicina de bonecos. Fragmentação do corpo humano. Dentre os vários erros na medicina moderna, há o que considero ser essencial destacar. A medicina trata o ser humano como se fosse um boneco. A ciência médica possui diversas especialidades: clínica geral, cirurgia, neurologia, urologia, dermatologia, ginecologia, pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia, entre outras. Cada especialidade subdivide-se em áreas mais específicas como tuberculose, doenças gastrointestinais, doenças cardíacas e etc. Há também os profissionais que dedicam toda a sua vida em pesquisas laboratoriais acadêmicas, a chamada medicina de base. Utilizando o microscópio como instrumento de trabalho, esses pesquisadores observam diariamente ratos e cobaias, motivo pelo qual são vulgarmente apelidados de Doutor Marmota. Temos ainda os especialistas clínicos, que passam o ano inteiro tomando o pulso dos pacientes, e os profissionais da medicina preventiva, que se concentram em doenças transmissíveis e na higiene social e pessoal. Além disso, há o estudo de diversos métodos terapêuticos, administração de medicamentos via oral, injeções, cirurgias, eletroterapia, massagens, radioterapia, fisioterapia, psicoterapia, entre outros. Também existem tratamentos pela medicina oriental tradicional, por uma grande variedade de terapias populares, preces religiosas e benzimentos. Ao observar toda essa diversidade, percebemos o quão complexa e fragmentada é a medicina atual. É surpreendente a vasta variedade de especializações e tratamentos, além das terapêuticas complementares. Isso acontece porque não há um método que cure verdadeiramente. Se houvesse, apenas um único tratamento seria suficiente. Um todo interligado. Afirmo, portanto, que o maior erro da medicina moderna é considerar o corpo humano como se fosse um boneco, composto por partes separadas e costuradas. Na realidade, o corpo humano é um todo interligado. Quando uma doença surge em uma parte do corpo, ela não se restringe a essa região, mas se relaciona com o organismo como um todo. Por exemplo, uma dor nos braços ou pernas pode ter origem em outra parte do corpo. A causa pode estar na região A, percorrer a região B e manifestar-se na região C, pois tudo está conectado. Se os dentes estão fracos, isso indica que todo o corpo está enfraquecido. Não é possível recuperar a saúde dos dentes sem fortalecer o organismo como um todo. Pacientes com tuberculose avançada, por exemplo, frequentemente apresentam interrupção da menstruação devido à anemia provocada pela doença. Pessoas com intestino vulnerável geralmente possuem um estômago debilitado. Aqueles com estômago debilitado possuem pulmão enfraquecido. Os que têm pulmão enfraquecido apresentam insuficiência cardíaca, numa relação sempre interligada. O funcionamento do corpo humano pode ser comparado ao de um país. Se o governo está mal, toda a população sofre as consequências. Da mesma forma, se o coração, o governo central do corpo, está debilitado, o organismo inteiro é afetado. Quando um país enfrenta uma recessão com escassez de recursos e dinheiro, sua condição pode ser comparada a um corpo desnutrido e anêmico. Mesmo uma simples dor pode afetar o cérebro, influenciar o coração e o estômago, causar falta de apetite, prisão de ventre e fadiga, prejudicando todo o organismo. No caso de uma pessoa contrair pneumonia, se a febre afetasse apenas o pulmão
sem impactar outras partes do corpo, os danos seriam menores, mas, na prática, a elevação da temperatura causa um mal-estar generalizado. Exemplos que demonstram a interligação do organismo. Descreverei alguns casos em que a origem da doença estava em um local inesperado. Primeiro, dor de dente. Uma jovem de aproximadamente 20 anos sofria com uma dor intensa em um dente do lado direito. Após receber Jorei, a dor cessou, mas no dia seguinte ela retornou dizendo que o incômodo havia voltado. Como uma dor de dente comum seria aliviada apenas com Jorei, suspeitei de outra causa e comecei a examiná-la. Pressionando o mesmo lado do corpo, desde o dente até o tórax, na região do peito, encontrei uma solidificação que provocava dor ao ser tocada. Após ministrar Jorei naquele ponto, a solidificação se dissolveu e a dor desapareceu de imediato. No entanto, no dia seguinte, ela voltou com o mesmo problema. Continuei a investigação, pressionando a partir do local em que a solidificação havia sido dissolvida até o abdômen, onde descobri que a verdadeira causa estava na região do apêndice. Após ministrar Jorei nesse ponto, a paciente foi curada definitivamente. Ao questioná-la, ela revelou ter feito uma cirurgia de apêndice no passado. Percebi que o antisséptico utilizado na cirurgia havia solidificado, acumulando-se em direção à parte superior do corpo e começou a ser eliminado através da gengiva, causando a dor de dente. Com essa observação, concluí que a origem da dor de dente estava na região do apêndice, algo realmente inimaginável. Segundo, tuberculose. Um rapaz de aproximadamente 20 anos, diagnosticado com tuberculose em estágio avançado, expelia muito catarro através da tosse. Apesar de ministrar Jorei nas parótidas, pescoço e ombros, prática usual nesses casos, os resultados eram limitados. Ao examiná-lo mais detalhadamente, encontrei, para minha surpresa, inflamações nas glândulas da virilha e das coxas, que doíam ao serem pressionadas e apresentavam temperatura elevada. Concluí que a causa ali estava. Após iniciar a canalização nesses pontos, ele foi curado em 1 mês. Brincando, comentei com ele que seu pulmão estava na virilha. Algum tempo depois, relatei esse caso a um médico famoso que inclinou o pescoço, duvidando ser possível tal ocorrência. Foi então que lhe propus: deite-se, vou examiná-lo na região da virilha. Ao pressionar a área, notei diversos nódulos pequenos e uma leve febrícula local. Comecei a ministrar Jorei e imediatamente ele começou a tossir e a expelir catarro. Perplexo, o médico apenas balbuciou: realmente é misterioso. Esse médico continua lecionando em uma universidade. Terceiro, cálculo biliar. Um senhor de meia idade sofria com cálculo biliar. Ao examiná-lo, notei uma grande solidificação na região do rim direito. Após ministrar Jorei várias vezes no local, a solidificação foi dissolvida e ele foi curado. Hemorroidas. Nos casos de hemorroidas ou prolapso retal, ao examinar a região da virilha, verifico infalivelmente que os gânglios ali localizados estão inflamados. Ao ministrar Jorei e dissolver as toxinas acumuladas no local, a recuperação é rápida. Compreendi sem dúvida alguma que a causa das hemorroidas e do prolapso retal está na solidificação de toxinas nas virilhas. Já no caso de hemorroidas hemorrágicas e disenteria, trata-se do sangue impuro da cabeça, que ao ser dissolvido, desce e provoca esses sintomas. Assim,
Ministrar jorei na cabeça, além de curar a hemorragia decorrente da purificação, torna a mente mais leve e fresca. Quinto, dores de cabeça. Nos casos de dor de cabeça, a sensação de peso e dificuldade de concentração é comum encontrar caroços solidificados na região, em um ou ambos os lados, acompanhados por febre nas glândulas do pescoço ou na nuca. Ao dissolver essas solidificações com jorei, a cura ocorre imediatamente. Problemas de visão. Pacientes com problemas oculares geralmente apresentam solidificações na nuca, pescoço e ombros. Essas áreas sempre apresentam temperatura acima do normal. Se o problema for leve, ministrando jorei nesses locais, a cura é alcançada. Posso afirmar que se não houve intervenção cirúrgica nos olhos, geralmente o problema é resolvido. Digo isso porque já curei pessoas completamente cegas. Se as toxinas solidificadas na região da nuca forem dissolvidas, garanto que ocorre a melhora em 100% dos casos de miopia e estigmatismo. Sétimo, apendicite. Ao examinar pacientes com apendicite, infalivelmente descubro solidificações no rim direito. Ministro jorei nesse local e sempre ocorre a cura. Além disso, em problemas no estômago e intestino, a causa está nas costas, na mesma altura do órgão afetado. Ao ministrar jorei nesses pontos, o problema é resolvido com facilidade. No caso de dores agudas como a cólica gástrica, se o jorei for canalizado apenas na parte frontal, a dor não é eliminada totalmente. Porém, ao ministrá-lo nas costas, na mesma direção, desaparece por completo. Panarício. Os casos mais interessantes são os de panarício. Ministrar joreis diretamente no local afetado não elimina a dor. Ao examinar a região do pescoço, infalivelmente observa a presença de solidificações. Ministrando jorei ali, a cura acontece rapidamente. Impossibilidade de avançar. Esses exemplos demonstram que a doença é apenas um sintoma visível, manifestado em uma região do corpo, mas a sua causa pode estar em outro local totalmente inesperado. A medicina moderna desconhece essa interconexão e acredita que eliminar os sintomas equivale a curar o doente. Portanto, essa não é a verdadeira arte de curar. Isso ocorre porque a ciência médica não compreende que o ser humano é uma unidade. Dependendo da moléstia, adota diferentes tratamentos e medicamentos para combatê-la, o que por si só demonstra que não considera o corpo como um todo. Se a medicina realmente curasse os doentes, utilizaria um único método para tratar todas as enfermidades. Como já expliquei antes, a doença nada mais é do que a manifestação de uma toxina solidificada em determinada parte do corpo. Assim, cada tipo de enfermidade corresponde ao local onde a toxina se acumulou. Se esse princípio fosse compreendido, o tratamento seria único, sem necessidade de aprimoramento contínuo dos médicos terapêuticos. Portanto, o que se convencionou chamar de progresso da medicina nada mais é do que tentativas de aperfeiçoar aquilo que é imperfeito. Ao analisar apenas esse fato, torna-se evidente que a medicina moderna desconhece o princípio da verdadeira saúde. O que se considerava progresso até agora, na realidade, foi apenas superficial, pois em vez de curar a doença, a medicina apenas gira em círculos, sem sair do lugar. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite.